dentro de uma lógica dos povos originários, de outros saberes, de contrapor o apagamento, se a gente usar a lógica dos conceitos básicos, que é o conceito de Gaia e o conceito de antropoceno. A gente já leu um texto sobre Gaia, né, Natureza e Gaia, do Fábio Scarano, e a gente agora vai ler um texto, né, eu vou pedir que alguém leia o texto Gaia no Antropoceno, que é do mesmo livro, tá bom? Quem pode fazer essa gentileza? Pode? Então pega o microfone, por favor, para ficar bem bonitinho, tá ligado? Aperta no... Não, aperta, tem um botãozinho de ligado. Ligou? Foi? Então tá. Então é Gaia no Antropoceno, do livro Regenerantes de Gaia, de Fábio Rubens Scarano. Pode? Antropoceno é o termo originalmente cunhado por Crutzen e Stroman no ano 2000, para denominar a atual época geológica, que se caracteriza pela dominação humana e seu imenso impacto na Terra. Tal impacto caracterizaria uma distinção em relação ao restante do Holoceno, o que justificaria, segundo esses autores, a definição de uma nova era. Como sempre, na ciência, esse conceito tem encontrado certa resistência, mas o fato é que já se popularizou e vem sendo empregado em vários campos. Há também alguma controvérsia sobre o início do Antropoceno. Uns propõem que o seu começo teria sido marcado pela invenção da máquina a vapor por James Watt, em 1784, que coincide com o princípio do aumento de dióxido de carbono e de metano na atmosfera. Outros argumentam que se deu a partir da grande aceleração após 1950, momento no qual vários indicadores da Terra teriam se alterado para além da variabilidade apresentada durante o Holoceno, devido à ação humana. Como resultado do Antropoceno e da grande aceleração, se entende que a humanidade teria transgredido limites planetários, ido além da zona de operação segura, especialmente no que diz respeito à integridade da biosfera e às mudanças climáticas. Embora o conceito de limites planetários também seja algo crítico, a ciência não tem dúvidas acerca do impacto humano na Terra, sobre a Terra, e seus efeitos sobre o clima e sobre os sistemas socioecológicos vulneráveis. Quanto aos limites planetários, portanto, a sociedade conduziu Gaia para além da zona segura no clima e na biodiversidade. O estado do planeta é tal que, mesmo no cenário mais otimista de emissão de gases estufa, a sua temperatura média irá aumentar em pelo menos 2 graus até 2100. O Acordo de Paris para combater as mudanças climáticas, assinado em dezembro de 2015, no ambiente da Convenção Quadro das Nações Unidas para Mudanças Climáticas, estipula que os países signatários irão atuar no sentido de limitar esse aumento de temperatura ao máximo de 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais até 2050. Entretanto, a ciência já demonstra que, mesmo que todos os compromissos nacionais venham a ser cumpridos, a temperatura média do planeta deverá se elevar até o ano de 2100, pelo menos 2,6 a 3,1 graus Celsius, que se comparado aos valores da era pré-industrial. As consequências de um incremento da temperatura na faixa de 2 graus incluem degelo do Ártico e dos glaciares, resultando na elevação do nível do mar e em inundações. Efeitos
possível sobressalto humana, crescimento significativo das já elevadas taxas de extinção das espécies, deslocamento na área de correntes de biomas, queda brutal da produtividade agrícola e impacto negativo sobre as gerações de energia. Resumindo, esse seria um mundo nórdico para a espécie humana e muitas outras espécies. Contudo, a ciência projeta que o planeta 1,5 graus Celsius é mais quente e bem mais habitável do que se o aumento fosse de 2 graus Celsius. O que é uma boa notícia. Meio grau já faz muita diferença. Por outro lado, porém, um cenário planetário com incremento de 4 graus Celsius, que é o que se projeta, caso o padrão atual de emissão de gases estufa se mantenha, é aterrador. Pode continuar, porque eu estou com... Como se já não bastasse os pesadelos climáticos, as perspectivas para as espécies não humanas também são assustadoras. Estima-se que a taxa global de extinção de espécies é hoje pelo menos 1000 vezes superior às taxas históricas. Alguns afirmam que essa é a 6ª onda de extinção da história do planeta e a primeira causada pela ação humana. Tamanha taxa de extinção foi atribuída pelo cientista norte-americano Jared Diamond a um quarteto marinho composto por destruição de habitats, excessiva ação humana predatória, espécies invasoras e cadeias de extinção. As evidências de efeitos das mudanças climáticas sobre a extinção e distribuição das espécies transformaram o quarteto de Diamond e, apesar do reconhecimento de que a sinergia entre esses 5 vetores pode ser ainda mais ameaçadora, com frequência a conversão de ecossistemas naturais e a consequência e, consequentemente, a destruição de habitats é tida como o principal fator causal da extinção de espécies. A velocidade da perda de espécies é aparentemente maior que a velocidade da ciência para identificar e nomear novas espécies. Para se ter uma ideia, estima-se que de 10 a 20% das plantas com flores são ainda desconhecidas para a ciência. Por sua vez, a espécie humana também vai mal. Apesar de as últimas 3 décadas terem assistido a uma queda no índice de pobreza da população humana, de 35,4% em 1987 para 10% em 2015, a desigualdade social pouco se alterou nesse período. Os sintomas de desigualdade se fazem sentir na crise dos refugiados e, por assim dizer, na intolerância que domina o cotidiano atual. Menos fome, mais acesso à água e à comunicação, mas, em paralelo, sintomas de uma psicologia social doente, intransigente, discriminatória e assassina. Como era de se esperar, esses padrões indicam uma convergência entre as crises do natural, do ambiente climático, e do social, do humano e cultural, que apontam para uma falência do sistema capitalista. Em 1994, Tversky e Reitz descreveram os chamados tempos pós-normais, o tempo atual, como sendo caracterizado pela incompatibilidade entre a busca individual do conforto material, conveniência e segurança, e as consequências ecológicas disso ser alcançado, mesmo que para uma significativa minoria da humanidade. Os tempos pós-normais marcam um período no qual a sociedade abandona o estado normal e mergulha em contradições, caos e complexidade, enquanto busca caminhos que levem em direção a uma nova normal. O século XX marcou o fim e o desapontamento com vários futuros imaginados e utopias. O comunismo, o movimento hippie, o sonho americano e seus subprodutos, como o consumismo capitalista. A sensação de fim de futuro já foi apontada por Bauman, enquanto outros propõem até a morte da utopia. Tais sentimentos são próprios dos tempos pós-normais. Como algumas características típicas da pós-normalidade incluem globalização, internet
de mudanças climáticas e crise da biodiversidade. Parece razoável supor que o início desses tempos tenha se dado no fim dos anos 80, início dos anos 90. Assim, os tempos pós-normais são o momento atual da grande aceleração que, por sua vez, está contida no antropoceno. Tempos pós-normais são tempos de crise. E crise, na sua origem etimológica latina, significa momento de mudança súbita. Enquanto na raiz grega quer dizer momento difícil, de decisão. Crise, portanto, não é um estado permanente, muito menos um estado que necessariamente nos conduza a um momento pior. Ela é transiente e, dependendo de como se lida com a transição, ela pode conduzir a um novo estado melhor ou mais desejável que o anterior. A crise é um elo entre uma normalidade de um dado momento e uma nova normalidade consequente. Logo, demanda decisões e ações. Com Gaia Herveiga, é a hora de regenerar e de cicatrizar.